Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Seguinte, quero fazer uma live aqui focada num assunto bem interessante aí, que é as fachadas, tá? As fachadas aí, como que a gente pode fazer uma composição de fachada legal, tá? Então eu vou usar como exemplo aqui esse projeto, mas a gente poderia utilizar outro projeto, enfim, tá? Eu quero ensinar para vocês aqui uma fachada aí para vocês, como que a gente pode representar, como que a gente pode utilizar em si, tá? Para isso, eu quero pegar aqui uma planta, tá? Eu vou vir aqui nessa opção de vista, ó, onde tem vista, e aqui onde tem elevação, ó, eu vou clicar, certo? Ó, onde tem elevação aqui, e a gente vai aplicar, tá? Vamos pegar aqui, vamos pegar pelo menos a implantação, acho que fica mais tranquilo pra gente fazer, para deixar mais de fora, tá? Então aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Building, vamos deixar Building Elevation, ó, vou clicar, tá? O que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui um lugar que tem anotação. Deixa eu pegar aqui localização. Aqui, ó, tá? Eu cliquei ela, coloquei ela aqui, tá? Eu deixo oculta de propósito, só para vocês entenderem. Se eu colocar ela aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou pegar mais da parte de fora e menos da edificação. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Se você quiser fazer inteira, tudo tranquilo, ok, barbada, tá? Importante tu entender que, assim, dentro dessa vista tem esses quatro quadradinhos, né? Quanto que a gente seleciona aqui no meio, e a gente pode criar uma vista nessas quatro, tá? A gente usa muito isso em interiores, quando a gente faz um espaço para dentro, uma vista de elevação interna, e clica nos quatro aqui para selecionar. Nesse caso a gente vai fazer só um, tá? Então cada triângulozinho desses, ele é uma vista, tá? O que é importante tu entender? Essa vista aqui, ó, ela tem uma linha de projeção, tá? Onde ela delimita essa vista, tá? Então a primeira coisa que a gente vai configurar aqui é clicar nesse tracejado aqui e vamos aplicar aí, tá? Ó, se eu clicar lá no corte, ó, você vai perceber que a gente tem delimitado aqui, ó, o desenho em relação a essa vista, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, beleza? O que eu vou fazer? Tá? Eu vou deixar aqui a primeira parte e agora, ó, eu vou selecionar e tá vendo que tem essa setinha de arrastar? Aqui a gente delimita a profundidade da nossa vista, tá? Ela estava aqui, então eu vou passar até o final justamente para a gente ter uma noção desse nosso desenho inteiro, certo? Então, primeiro em planta a gente delimita a nossa profundidade em si da vista, tá? Beleza? Então, ó, eu vou clicar aqui e agora a gente vai configurar essa vista a partir disso, tá? Primeiramente, pessoal, sempre a profundidade e sempre o recorte, que é um recurso interessante para a gente utilizar nos projetos, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou selecionar essa linha, tá? E eu vou clicar aqui para editar esse recorte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou usar como delimitação o meu lote, né, o meu terreno, certo? Beleza? E eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de pegar aqui, na parte de baixo, tá? Então eu vou alinhar aqui, ó, certo? Olha só, vou alinhar aqui, né? O nível, digamos assim, o nível 0 da rua. E eu também vou pegar minha caixa d'água aqui, ó, e vou dar um move aqui de 2 metros, tá bom? Para ficar legal o contexto, eu vou colocar aqui, ó, ponto 50, offset desmarcando copiar para as laterais, certo? Então eu faço um recorte aqui da minha vista, onde fique mais coeso. Eu delimito o meu projeto, tá bom? Beleza? O que eu vou fazer agora, tá? Só para vocês entenderem, a gente utilizou esses links para recortar a vista primeiro, e aí, antes da gente começar qualquer coisa, a gente precisa entender que na vista de fachada eu vou ocultar a categoria de corte, tá? Então eu vou ocultar a categoria de corte, e para ocultar qualquer categoria de anotação, a gente clica com o botão direito, e aqui em ocultar na vista a gente tem a opção de ocultar categoria com um elemento isolado, tá? Para não correr eu queria falar a palavra perigo, mas não correr qualquer situação no futuro para uma categoria indesejada, depois que você acaba o projeto, vai colocando outras anotações dentro do projeto, você oculta a categoria em vez dos elementos, tá?
esse comando, pessoal, existe um atalho. É o comando VH, tá? Que vocês podem utilizar. Uma coisa que eu queria falar também sobre outro comando que eu gosto de utilizar, se vocês perceberem, às vezes a gente perde a centralização do desenho da tela. O que eu gosto de clicar? Eu gosto de clicar o ZE, que centraliza o desenho nessa tela, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre isso aqui. Primeira coisa, organizar o meu desenho de uma forma que fique interessante para trabalhar, tá? Então, primeira coisa que eu vou delimitar é o desenho, tá? Agora, eu também vou ocultar com o comando VH, tá? Essa categoria de anotação. E agora que a gente vai começar a dar o nosso toque aqui nas coisas, certo? Olha só. É muito importante o que vocês estão vendo aqui. Por quê? Olha só, nós temos aqui, ó, o Windows+, e eu vou utilizar o Windows+, aqui por quê? Porque eu quero mostrar para vocês configurações aqui dentro, tá? Então, primeira coisa, ó, colocar um nível alto de representação gráfica, tá? Colocar um nível alto de representação gráfica aqui, certo? E aqui, se vocês perceberem, né, a gente está numa escala de 1 para 25, eu vou alterar e personalizar essa escala para 1,75, tá? Vai mudar as penas dessa edificação, tá certo? Então, vamos lá. Muita gente, quando vai trabalhar ou desenvolver os projetos dentro do Revit, compreende que a gente tem que alterar as layers de um projeto, né? Para quem trabalha com o CAD, sabe que a gente tem elementos que vêm para frente e elementos que estão mais para trás dentro de um projeto. Isso é fundamental para te ter uma profundidade da vista, tá? Aproveitando essa oportunidade, eu já vou pegar aqui, ó, e vou colocar essa vista lá para trás, para frente, né? Para a gente corrigir, certo? Essa questão da nossa visualização da nossa fachada, tá? Então, o que é importante aqui? A gente cuidar as linhas indesejadas do projeto, né? Coisas que são anotações que não convergem com a representação que a gente tem que ter dentro de um projeto, certo? Eu quero mostrar para vocês isso, primeiramente, antes de mais nada, tá? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui uma anotação de DWG, então eu vou ocultar aqui categoria. Nós temos também, e é uma coisa muito normal, quando você faz a delimitação dos ambientes nas plantas, tá? Ó, colocando aqui salão de festa, né? Dividindo o ambiente, você vai ter essas anotações na tua fachada. Certo? Então aqui, ó, eu vou clicar e vou também ocultar com o comando VH essa categoria, tá? Nós também vamos subir isso aqui, ó, esse recorte aqui, ó, tá? Justamente para delimitar melhor este espaço, tá? Olha lá, certo? Beleza? Isso aqui é coisas do próprio bloco que a gente pode alterar, tá bom? Então, só para vocês entenderem a importância de você organizar essas linhas antes de trabalhar, tá? Então, ó, eu vou desbloquear aqui. Uma coisa bem importante que eu quero falar para vocês é que a gente tem tudo delimitado, tá? Mas, porém, aqui nas extensões, ó, eu tirei essa borda que a gente tem aqui e eu ocultei ela, tá? Só para a gente ter uma delimitação mais legal do desenho, tá bom? Certo? Só para vocês entenderem como que pode ser, como pode funcionar esse fundo de uma forma organizada dentro do Revit, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou vir aqui em opções de exibição de gráficos, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui a suavização, suavizar as linhas com a suavização de serrilhado. Então, eu vou clicar aqui em aplicar, certo? As linhas vão ficar um pouco mais rígidas. E eu também vou aqui, ó, já vou aplicar aqui, ó, o mostrar sombras de ambiente, tá? Então, ó, vou mostrar as sombras de ambiente justamente para a gente ter profundidade aqui, tá? Justamente para a gente entender o nosso desenho. Depois, ocultar ela, tá? E aqui eu vou marcar o gradiente também de fundo, tá bom? Olha lá, ó, só para a gente ter um conhecimento um pouco melhor sobre as representações dentro desse projeto, tá? A gente não vai aplicar sombra agora, a gente vai falar sobre as layers e a profundidade desses elementos que a gente tem na fachada, tá bom? Que eu acho que isso é importante, tá? Então vamos lá. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Eu, Felipe, gosto de trabalhar dentro das fachadas com algumas representações. Uma delas, por exemplo, é alterar o material do vidro, tá? Eu não gosto dessa representação. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma representação que eu gosto de utilizar dentro do Revit de uma forma que eu acho interessante, tá? Então, ó,
eu vou abrir aqui os materiais e eu quero que vocês prestem bastante atenção. As achuras de vidro, tá? As achuras de vidro, elas são, no caso aqui, plano de superfície, não plano de corte. É bem comum, é mais comum a gente alterar representações de plano de corte. A gente vai entrar aqui em primeiro plano. Em vez do steel aqui, nós vamos pegar e nós vamos alterar esse padrão de preenchimento para um preenchimento sólido, tá? Como que eu procuro isso, tá? Geralmente no teu Revit vai ter algo lá chamado preenchimento sólido ou solid black, tá? Então a gente está com esse preenchimento sólido e a gente vai alterar, em vez desse azul, a gente vai botar um azul bem fraquinho, pessoal, quase sutil, olha lá, ó, bem fraquinho, tá? Ó, quase uma nuvem mesmo, tá? Bem fraquinho, só para a gente representar. Vou explicar por quê, ó. Quando a gente aplicar aqui, a gente consegue entender muito melhor o nosso projeto, aonde é as esquadrias e aonde é a edificação em si, beleza? Então eu, Felipe, gosto muito de utilizar esse recurso de representação gráfica para aplicar nos projetos, tá? Para mim é bem interessante trabalhar dessa forma, certo? Vamos agora, é uma coisa que eu quero falar para vocês que eu acho muito importante, que é as achuras, tá? Então, eu falei de achura daqui, mas a gente não tem, por exemplo, achura de telhado aqui. Como que a gente aplica uma achura de telhado, tá? É um pouco complicado falar de achura de telhado, porque ela vai ser muito mais uma representação nesse caso do que qualquer outra coisa. Então, a gente vai vir aqui em primeiro plano e aplicar e ver os recursos que a gente tem no Revit aqui para a gente aplicar dentro do projeto. Então, eu vou clicar aí, né, em primeiro plano e vou abrir as achuras aqui nos padrões de preenchimento, certo? Então aqui, ó, eu vou dar uma olhadinha no que ele tem e vamos aplicar aqui os recursos que tem dentro do próprio Revit, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente encontra alguma coisa em modelo ou em desenho, tá? Então, estou passando aqui desenho primeiro, dando uma olhadinha para ver se tem algum padrão de telha. Olha, até tem essa aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nela. Ó, vou aplicar um 128, 128, só para vocês entenderem. E aqui, ó, dá uma dica para vocês. Eu posso alterar um padrão de representação por escala. Esse tipo de material, esse padrão de repreenchimento, ele tem uma escala, porque ele é um importado, né? Ele é uma escala importada, um padrão de achura importado. Geralmente o mesmo formato que tem no AutoCAD, por exemplo, tá? Então é o mesmo fator que tem no AutoCAD. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês porque é bem específico, tá? É muito próximo do scale. Vocês estão vendo aqui importar a escala? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, ponto 75, tá? Então olha lá, ó, eu vou diminuir essa escala 25%, tá? Então olha lá, ó, a minha chura, ela fica com esse aspecto, tá bom? Então, claro, né, pessoal? Isso aqui é uma solução paliativa para esse tipo de representação, tá bom? Só para vocês entenderem que talvez seja interessante para você entender o contexto do projeto e poder aplicar no seu projeto da melhor forma possível, tá bom? Outra coisa que eu gosto muito de utilizar aqui é cuidar os elementos que são mais importantes que os outros. Vou explicar. Eu vou fazer aqui quebrar uma regra que é a casa é mais importante que o entorno, tá? Então, a gente pode pegar esses elementos aqui, ó, que a gente tem aqui, e a gente pode colocar aqui uma sobreposição de gráfico por elemento e aplicar aqui, ó, um meio tom, tá? Então, elementos que não são tão importantes, por exemplo, quanto a casa, tá? Então, a gente deixa a casa meio que em destaque, até porque a nossa importância aqui nesse momento é o projeto da casa, tá? O resto é só para a gente entender esse contexto, tá? Isso tudo se dá sobre sobreposição dos gráficos à vista, beleza? Inclusive aqui, ó, mesmo estando em corte, eu vou quebrar essa regra e vou deixá-la em segundo plano justamente para a gente entender melhor, tá? A nossa edificação. O importante, nesse caso, é a edificação para mim, tá? Então eu quebro essa regrinha e deixo, tá? E deixo a casa como elemento principal. Olha como deu um enfoque bem interessante para casa, tá? Então esses elementos aqui secundários, eles vão todos passar a serem uma sobreposição de meio tom, tá bom? Ok? Tirando essa aqui, eu acho que essa aqui eu vou deixar normal, vou tirar aqui o meio tom, certo? Olha lá, tá? Então,
Eu vou começar representando dessa forma. Esse tipo de bloco aqui, ó, isso aqui, pessoal, ele é por causa daqueles blocos que você está vendo lá dentro, tá? Olha lá. Então eu vou ocultar essa categoria, porque ela não aparece no projeto, não vai fazer diferença nenhuma na nossa fachada, tá? Então, agora a gente vai além, eu vou só consertar e fazer esse material aqui, ó. Ele tem que ser o mesmo, né? Ó, só vou configurar o vidro aqui, o mesmo material que eu fiz no outro, tá? Para padronizar. Olha a diferença que faz de organização de vista padrão de desenho, certo? Então, ó, eu organizei a minha vista de desenho e agora eu vou além. Eu vou colocar os elementos que estão na frente com uma pena maior do que o normal, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício só para mostrar para vocês e depois vocês utilizem como vocês acharem melhor, tá? Então, aqui, ó, vou vir em modificar, vou vir aqui em estilos, manipulação de estilos de linha, e eu já tenho uma linha chamada linha média, tá? Linhas médias. Eu, antes de aplicar qualquer linha, só para mostrar para vocês, ó, eu vou clicar aqui, tá? Ó, clicar nessa linha, só para mostrar para vocês. Eu altero essa pena organizada. O que eu vou fazer, tá? Eu vou vir lá em gerenciar, eu vou vir aqui, ó, em estilos de linha, tá? Só para mostrar para vocês que as linhas médias, ó, as linhas médias, ela tá com uma espessura de projeção de 3, tá? Então ela tá mais grossa que as outras. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui modificar, comando LW, manipulação de estilos de linha, e o que tiver na frente, né, no caso aqui, ó, esse volume, olha só, a gente vai aplicar aqui essa linha, tá? Ó, essa linha do tipo, e aqui, ó, tipo média, tá? Então, só para vocês entenderem, certo? Só para vocês entenderem que esse volume que está aqui na frente, ele é mais importante do que os outros. Não é que é mais importante, ele está na frente, perdão, expressei errado, tá? Ó, aqui eu vou trazer inclusive essa linha para baixo, né, para não prejudicar a nossa representação gráfica, tá? Olha só. Certo? Olha lá como é que tá. Beleza? Então, eu dou uma aplicadinha aqui, básica, tá? Eu posso trabalhar com mais layers, justamente para a gente ter uma profundidade maior, certo? Então, só para vocês entenderem aqui, agora eu vou retirar essas sombras projetadas, tá? Vou deixar 100, certo? Vou deixar 100, vou deixar organizado aqui, dessa forma, tá? E aí o que eu vou fazer? Pessoal, muito importante, antes de eu acionar ou adicionar qualquer sombra dentro dessa vista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na planta, tá? E ver que fachada é. Então, por exemplo, aqui, ó, a nossa fachada é leste, tá? Primeira coisa é entender que o nosso norte verdadeiro, tá? Aqui em orientação, está na posição certa, tá? Então, ó, o norte está certo, tá? Isso vocês podem configurar sempre gerenciar, aqui, ó, localização do projeto, aqui, ó, posição, tá? Rotacionar o norte verdadeiro, beleza? Representação gráfica continua a mesma, toda organizada, tá? Importante você alocar sempre o posicionamento do norte certo para sombra configurar certinho dentro de uma vista, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou ativar minhas sombras, certo? Eu vou ativar as sombras aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou vir em configuração do sol e eu vou cuidar aqui no estático como que eu vou configurar. Então, por exemplo, se eu sou leste, eu vou colocar às 10 da manhã aqui, tá? Para ver como que essa iluminação vai se comportar. Vou colocar às 9 aqui, ó. Tá? Eu vou colocar às 9 da manhã para ver como que essa minha iluminação ela vai se comportar. Olha lá, ó, fazendo estudo, tá? De que horário vai ficar melhor para aplicar essa iluminação. Estão entendendo? Para a iluminação ficar coerente aí. Tá? Essa iluminação precisa ficar coerente, essa sombra precisa ficar coerente com o tipo da vista para a gente ficar alinhado, tá bom? Além do mais, pessoal, quando a gente faz essa configuração de vista, tá? A gente faz uma configuração de vista desse tipo, e eu quero que vocês prestem atenção, a gente pode representar isso aqui com mais ferramentas, tá? Uma delas, que eu gosto muito de utilizar e quero mostrar para vocês, que tem, e principalmente o pessoal que trabalha com elevações mais artísticas, que trabalham com configurações mais
mais dinâmicas, não sei explicar a palavra certa, quer aplicar uma representação gráfica diferente, tá? Aqui, ó. Seguinte, você vai entrar aqui e vai pegar aqui, ó, background cell, tá? Então aqui, vou colocar aqui sky. Opa, cell HD. Tem que dar uma pesquisada com calma aqui. Ó, porque tem bastante coisa ruim. Vamos botar aqui, Skyline, por exemplo. Skyline, background. Aí. Também não está muito em contexto. Vamos entrar aqui no site do CG Textures. Aliás, fica uma dica para vocês. Pegar aqui, ó, entrar no site do CG Textures, tá? Deixa eu deixar aqui mais para vocês. Tá, vai ter aqui uns céus. Os tipos de céu. Vamos pesquisar aqui em inglês, né? Sky, tá? Olha lá. Vai ter 360, tá? Mas vai ter alguns backgrounds bem interessantes, tá? Então, veja qual que é o background que é mais interessante para você. Ó, vamos botar aqui Sky 2D. Ó, tem muito, tá? Tem muita opção. Beleza? Ó, tem até nuvem em PNG, tem Skyline e tal, enfim. Como você achar melhor. Tem muito item de detalhe bem interessante para vocês utilizarem aqui, tá? Mesma coisa se vocês aplicarem aqui, ó, background, tá? Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, background. Só que aqui, né, lógico, ele vai tirar o céu e vai deixar a Skyline em PNG, tá? Vamos baixar aqui, vamos ver se só tem, parece que só tem neve, né? Background grass. Ó, montanhas, né? Ficou montanhoso. Vamos colocar aqui trees, que é árvores, né? Olha lá, ó. Aqui achamos um background legal, tá? Olha lá, ó. Tá valendo background legal, bem interessante, ó. Tem a opção do PNG e sem PNG, tá? Vamos baixar aqui, ó. Vou colocar aqui, vou baixar um, tá? Vou baixar uma imagem aqui simplão. Ela é muito gigante, tá, pessoal? Esses backgrounds são muito grandes para vocês aplicarem nos projetos. É uma imagem muito grande. Como que a gente pode aproveitar isso e utilizar nos projetos? Vamos voltar lá para o Revit. Nós vamos entrar aqui, ó, em opções de exibição de gráficos, certo? Pessoal, salva aí, né? CG Textures, até vou deixar aqui, ó. CG Textures, para vocês aplicarem nos projetos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em plano de fundo, ó, em vez de gradiente, eu vou aplicar uma imagem, certo? Então, ó, eu vou lá em imagem, eu vou procurar aquela imagem que eu baixei, certo? Então, vou procurar ela aqui, deve estar nos downloads. Dá uma olhadinha aqui, ó, tá? Vou colocar aqui em esticar, vamos ver o que vai acontecer. Não ficou bom. Deixa eu colocar aqui tamanho original. Ixi. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa a gente muda. Esticar. Qualquer coisa a gente muda a altura aqui. Ela é muito horizontal, tá? Nesse caso aqui. Eu vou colocar uma outra mais simples para mostrar para vocês, tá? Vou colocar um background que eu tenho aqui bem mais tosco do que isso, tá? Vou botar um apoiozinho aqui só para mostrar para vocês. Vocês podem colocar qualquer imagem que vocês quiserem aqui, tá? Ó, vou utilizar até um mais tosco, ó. Tá vendo? Era muito melhor aquela imagem, tá? Ó, aquela imagem era muito mais interessante. Vamos tentar ajeitá-la aqui. Como é que é o nome? Vou tentar ajustar ela aqui, ó. Vamos tentar aplicar. Ó, vamos tentar baixar ela, tá? Então aqui, altura, tamanho de
ela se encaixou muito com o background. Eu vou procurar uma outra imagem aqui. Vamos procurar outra imagem, tá? Para que fique legal, que fique didático para vocês, tá? Vamos aplicar aqui outra imagem. Ó, vamos entrar aqui. Vamos pesquisar aqui. Background, tá? Vamos ver aqui. Background trees. Olha aqui, ó, achamos muito mais interessantes. Por exemplo, aqui, ó, acabei de achar uma bem legal aqui, tá? Então, ó, pesquisei por background em trees. Olha que legal, pessoal. É só ter mais calma para... Olha, tem muito background. Olha que background legal aqui, ó, para vocês inserirem em 2D. Olha, com diversos estilos. Pessoal, olha que completo. Isso aqui é gratuito, tá? Gratuito. É só você pegar e fazer um cadastrinho ali e encaixar, tá? Faz o cadastrinho ali, tá? Vamos trazer ela aqui de novo? Ó, olha que legal. Só que, né, a gente tem que posicionar a altura, tá? Eu vou trazer ela para cima aqui em personalizar a imagem. Deixa eu colocar no 0 pra gente ver. Tá no 0. Vamos deixar mais alto aqui. Ó, vamos subir aqui. Olha lá, eu tô subindo a skyline, tá? Tô só, ó, 50 milímetros vou subir. Por exemplo, agora eu vou baixar, né? Então, vou colocar aqui, ó, 30 milímetros. Olha lá, ó, já peguei um background melhor, tá? Lógico, né? Aqui, se eu pegasse aqui largura, colocar aqui nos 10 milímetros também. Olha lá, ó, poderia esticar um pouco mais e tal, né? Enfim, eu peguei uma imagem onde tinha uma árvore muito grande, tá? Então, isso também prejudica a imagem, tá? Resumindo, vou deixar só no gradiente, tá? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Ó, vou aplicar aqui cores consistentes, beleza? Dando cores consistentes a gente consegue plotar legal, tá? Só mostrando um background aqui, vou colocar um céu só para mostrar para vocês que também dá para colocar. Aquela genérica, certo? Tá? E vocês podem utilizar até no modo realista, certo? Então, só para vocês entenderem que tem um contexto aqui, vocês podem aplicar as imagens dos projetos, tá bom? Vamos esperar aqui, ó, tá? Então, veja como tem um potencial interessante. Só vou ocultar essa linha aqui, provavelmente é uma iluminação. Isso aí. Não tá na vista. De resto, pessoal, representação gráfica muito interessante, tá? E aí vocês podem utilizar isso aqui para os projetos de vocês. Eu gosto muito de utilizar as representações mais nesse sentido de desenho técnico em si, né? Então, olha lá, ó. Vocês percebem que a gente fez desde o início pré-configurações para ajustar, tá? Eu estou falando muito mais aqui sobre representação gráfica com vocês do que qualquer outra coisa, tá? Então, o meu foco aqui é mostrar para vocês como que a gente pode ampliar o horizonte de representação gráfica e que vocês possam aplicar isso aqui de uma forma eficaz dentro dos projetos de vocês, certo? Tudo isso aqui, pessoal, pode ser aprimorado, tá, com nível de detalhamento. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, a gente pode manipular, ó, essas linhas aqui, ó. Eu posso tirar uma linha reta, ó, e aplicar uma linha de projeção, por exemplo, substituindo aqui, ó, em comando LW, ou manipulação de estilos de linha, aplicando uma projeção. Se eu não quero chamar muita atenção dos positivos, por exemplo, eu posso aplicar aqui, ó, um meio tom, certo? Olha lá, ó. Também fica bem interessante, ó, para não chamar tanta atenção, tá? Você tem uma dinâmica dos volumes bem interessante. Veja que essas manipulações de estilo de linha que a gente utilizou faz uma baita diferença, tá? Vocês conseguem entender bem melhor a casa, tá? É só para vocês terem uma noção, ó, entre aquela original, olha só, entre sem manipular e manipular a vista, olha bem, ó. Tá vendo? Olha a diferença.
Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é fundamental. Olha a vista sem fazer ajustes, né? E olha fazendo os ajustes organizacionais, né? Então faz uma baita de uma diferença, principalmente para entender o projeto. Pessoal, vocês precisam entender que a pessoa vai pegar esse projeto e vai precisar ler de cara, né? Vai se tornar mais legível, tá? Uma dica bem importante, ó, que a gente pode pegar aqui, ó, as categorias todas visíveis no projeto de anotações, e a gente pode encaminhar para uma outra vista, que isso é um recurso bem interessante, ó. Vou colocar até o Windows mais aqui para vocês. Vou colocar aqui na lupa, ó. Aqui, ó, tá vendo copiar, ó? Vou clicar e vou colar nas vistas selecionadas, colocando na outra elevação que a gente estava fazendo, tá? Que a gente duplicou. Então perceba que a gente tem textos explicativos agora dentro desse projeto, tá? Pessoal, vou dar uma dica para vocês também. Esse tipo de projeto, como ele está bem humanizado e tem bastante cores, tá? Eu sempre recomendo você utilizar a opção negrita nos textos. Vai destacar melhor, você vai conseguir ler melhor o projeto, tá? Vai ficar bem mais legível, vai ficar mais fácil para entender, principalmente para quem tem, vai pegar esse projeto pela primeira vez e vai ler, tá bom? Só para vocês entenderem, ok? Comenta aí se tu gostou, tá? Essa aula é justamente para ser muito prática, para ser bem objetiva, tá? E para vocês aplicarem nos projetos. Qual que é a minha recomendação, tá, pessoal? Para quem chegou na live agora, deixa eu beber uma aguinha aqui. Ó, para quem chegou na live agora, a minha dica é o seguinte: assiste primeiro, rapidinho, o que eu fiz, como que eu pensei desde o início ali, as configurações à vista, como que foi evoluindo a ideia, tá? E depois pega uma fachada tua, tá? Pega uma fachada tua aí, pega o projeto que tu tá trabalhando e começa a aplicar essas dicas nos teus projetos. Vá espelhando, tá? Esse exercício em um projeto teu. Pessoal, por favor, não somente assistam a aula, não só assistam essa aula, aplique essa aula. Essa aula é muito mais válida se você aplicar nos seus projetos, tá? A Raquel Thaís, boa noite Raquel, tudo bom? E aí pessoal, gostaram da aula de hoje? Comenta aqui para mim, eu quero saber se vocês gostaram dessa aula, se vocês estão curtindo, tá? Comenta aí para mim. Um abraço para você também, desejar ótima semana aí, um ótimo fim de ano para vocês, né? Estamos aí ao vivo, nessa domingueira de noite, tá? Conteúdo exclusivo para vocês, de alta qualidade para aplicar nos projetos, tá? Uma dica que eu dou bastante, pessoal, para quem está fazendo fachada e tem muito detalhe nas fachadas, é, por exemplo, esses itens menores, tá? Utilizar a sobreposição de gráfico com meio tom, tá? Porque aí o projeto fica mais leve de representação. Olha a diferença para você entender. Não quer dizer que você vá suprimir esse detalhe, que é muito importante, mas você vai dar uma leveza e vai dar um objetivo maior para os volumes, tá? E eu até recomendaria, por exemplo, numa vista dessa, trabalhar com 3 layers, tá? Uma linha de 3, uma linha de 2, uma linha de 1, tá? 3 penas de profundidade para manipular os estilos de linha, tá certo? Acho que ficaria bem interessante, porque ia dar um detalhe bem maior. Ó, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegasse esses dois e transformasse aqui no meio tom, não acharia errado, porque olha lá, olha a diferença de volume que ele vai dar, tá? Você vai delimitar o nível de detalhamento que você vai dar para as vistas, tá? Quanto tu mais trabalhar numa vista, mais detalhes ela vai ter. Olha a diferença das vistas trabalhando cada detalhe que ela tem aqui dentro, tá bom? Ó, Raquel Thaís, gostei muito da aula. Muito obrigado, minha querida. Que bom que você gostou, tá? Então, olha só. Em cada detalhe que a gente for começar a trabalhar, a gente vai conseguir aprimorar essas vistas, tá? A gente vai conseguir fazer um detalhamento bem interessante. Mais legal, tu quer plotar em preto e branco? Tu vai plotar em preto e branco, vai ficar funcional, tá? Essa ideia dessa aula é para você aplicar nos seus projetos em linha oculta. Se tu quer economizar o arquivo de penas, né, pessoal, é normal, às vezes você vai querer gastar menos com plotagem e você vai querer plotar legal também. Você pode utilizar aqui, ó, sem essa configuração das sombras, tá valendo também. Você quer, talvez vai querer com sombras e você também talvez vai querer com cores consistentes, tá? Se eu fosse começar a trabalhar mais aqui e eu começo a ver os detalhes,
E eu vou cada vez mais utilizando o meio tom para detalhes que chamam de mais atenção. Olha lá, ó, tá? Olha como uma vista melhora. Olha como uma vista fica mais completa. Olha como eu entendo melhor a vista quando eu bato de cara, tá? Eu tenho uma noção melhor do meu desenho, tá, gente? Principalmente itens que tem muita textura, itens que tem muita informação, tá? Quando tem muita informação, começa a ficar um pouco complicado e polui o desenho, tá? Ó, uma vista bem elaborada com a organização das penas faz uma baita de uma diferença, tá? Mais uma vez, eu vou mostrando para vocês a evolução das duas e olha a diferença fazendo um comparativo entre uma vista que não foi muito bem trabalhada, não foi trabalhada na verdade, e uma vista que foi trabalhada, tá? A mesma, pessoal, a modelagem é a mesma, o conjunto de informações são as mesmas informações, tá? A diferença é que eu peguei e comecei a trabalhar na manipulação dos estilos de linha, representação gráfica, achuras, enfim, tá? Desde o começo aí eu falei sobre algumas texturas, padrões de texturas também, tá? Eu quero deixar aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, Raquel, fica à vontade, os demais aí também. Vou deixar um espacinho para vocês fazerem perguntas, tá? Pessoal, se ninguém tiver alguma pergunta, a gente vai dando uma encaminhada, tá? A aula vai ficar salva aqui, essa aula em específico vai ficar salva. Eu vou deixar salva aqui para vocês, tá? Dá para pegar aqui e salvar como novo estilo, como modelo de vista? Dá, mas eu acho que é uma impressão meia limitada querer fazer um preset, porque eu acho que são outras ferramentas que são mais importantes aqui, tá? Então, não recomendaria você criar um modelo de vista, e sim trabalhar como cada fachada com uma vista em específico e um detalhe em específico, tá bom? Essa fica a minha opinião, tá? Pessoal, também deixar aqui os convites para vocês. Não deixe aí de dar um like no vídeo, tá? Não deixe de se inscrever aí no canal, acompanhar nosso trabalho, tá? Ajuda a fortalecer cada vez mais. Dá um like aqui no vídeo, tá? Se tu gostou do vídeo, dá um likezinho aqui. Se tu gosta do nosso canal também, compartilha com seus colegas. Tem uma série de aulas, pessoal. Tem uma série de aulas aqui de modelagem, tá? Tem muitas aulas de modelagem para quem quiser aquela independência, também trabalhar com interiores e aprender a fazer famílias personalizadas. Tem diversas aulas gratuitas aqui para vocês acompanharem e para vocês aplicarem nos projetos de vocês de forma gratuita, tá? Então vocês podem aprender aqui de forma gratuita a aplicar isso nos projetos de vocês, tá bom? Então aqui eu tenho modelagem. Pessoal, eu recomendaria muito aqui eu assistir a maioria dessas aulas. Tem aulas muito detalhadas, tem aulas que eu fui a fundo, né? Falando aí sobre modelagem de marcenaria bem específica, tá? Para diversos nichos aí de interiores, tá? Então, também tem umas aulas, pessoal, até tem uma dica bem legal aqui para vocês. Tem uma série aqui de aulas que eu estou trabalhando com Inkscape, tá? Para quem tem interesse em conhecer melhor em Inkscape, vocês vão perceber que eu trabalho dentro do Revit, o Inkscape é um plugin dentro do Revit para vocês trabalharem. É muito interessante o Inkscape, tá? Evoluiu bastante nos últimos anos e é um plugin muito prático para você aplicar nos seus projetos. Recomendo também, tá? Então, dá o teu joinha aí, deixa o teu comentário. O teu comentário ajuda bastante a gente fortalecer o canal e evoluir aqui, tá bom? Certo? Não deixe também de seguir a gente lá no Instagram, tá? Se vocês puderem seguir a gente lá no Instagram, também ajuda muito a fortalecer o canal, tá? Tem muito conteúdo lá também, pessoal. Tem várias aulas lá que a gente deixa lá à disposição para vocês aplicarem nos projetos de vocês de forma eficaz também, tá? Ó, tem diversos estilos de visualização, famílias, enfim, tá? Tem depoimentos dos alunos também, para quem quiser acompanhar. Seguinte,
tem o meu perfil do meu escritório, tá? Então, para quem quiser acompanhar o Instagram do meu escritório, também pode seguir a gente lá, tá? Arquiteto Felipe, quer seguir a gente lá, tranquilo, tá? Para quem não usa Instagram, tem minha página no Facebook, tá? Se quiserem seguir a gente lá. Tem a minha página no LinkedIn, aqui ó, tem minha página no LinkedIn, tá? Para quem quiser me seguir lá no LinkedIn, ou para quem quiser me seguir no Twitter também, tá? Então, esses canais aí, certo? Pessoal, nesses últimos 10 dias eu fiz 2 lançamentos, tá? Então, meus blocos aí todo mundo conhece, né? Mas eu lancei o meu pacote número 6 de blocos de Revit, tá? De forma bem sucinta, são 100 blocos, são 100 conjuntos de blocos, são mais de 500, 600 famílias, tá? De humanização, para vocês aplicarem nos projetos de vocês, tá certo? Tem um lançamento aí, versão 2021, acompanha todas as texturas pré-configuradas e é um dos meus melhores materiais, tá? Junto com o pacote 5, é um dos meus melhores blocos de Revit que eu construí, justamente para aplicar nos projetos, tá? Eu mostro aqui, inclusive, tá, pessoal? Aqui mesmo eu mostro como que eu aplico essas famílias nos meus próprios projetos e como que eu utilizo elas, tá certo? Também acabei de lançar meu curso externo, tá? De Revit, que são 15 aulas em 15 horas de conteúdo, tá? São 15 horas de conteúdo com 15 aulas para você colocar a primeira parede, como que eu projeto uma casa em Revit, como que eu faço todo o projeto, modelo, crio, edito famílias, enfim, projeto em si, até projeto elétrico, hidráulico, tá? Fachadas, cortes técnicos, planta técnica, plano de situação, localização, tá? Tudo isso a gente fala no meu curso completo de Revit externo, tá? Com 15 horas de aula. Certo, meu povo? Beleza? Quero agradecer muito a participação de vocês. Vamos começar bem a semana aí, já estudando, né? De forma bem legal. Vai ficar salvo. Mais uma vez, se você tiver tempo para assistir e depois aplicar o passo a passo, vai ser muito útil para vocês, tá? E não se esqueça aí de compartilhar com seus colegas da área de arquitetura, tá bom? Grande abraço para vocês, uma ótima semaninha, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Tchau, tchau.